O motivo de tanto poder é sombrio. Si Chen é um regressor. Ele veio de um futuro apocalíptico, onde a humanidade foi varrida do mapa e os demônios transformaram a Terra em um necrópole. Chen foi o último homem de pé, lutando uma guerra solitária por anos, até explodir o próprio corpo para levar o rei demônio junto. Mas, em vez do vazio da morte, uma luz cegante o atingiu. O herói desperta em um quarto familiar, confuso, achando que finalmente alcançou o descanso eterno. Porém, ao abrir a janela e encarar o movimento das ruas, a ficha cai com uma força de um soco. Ele voltou 10 anos antes no tempo. Ele está novamente nos seus dias de faculdade. Antes que possa processar o choque, um holograma bizarro surge diante de seus olhos, confirmando que o poder da gula foi totalmente integrado ao seu ser. Enquanto observa o horizonte, a mente de Chen viaja para o desastre que está por vir. Ele tem apenas 3 anos antes da chegada de Ira, o primeiro Senhor Demônio. Ele lembra perfeitamente o rastro de sangue que esse monstro deixou ao escancarar os portões do inferno para os outros soberanos. A missão agora é clara e impiedosa: caçar Ira antes mesmo que ele pise neste mundo e cortar o mal pela raiz. Saindo do transe, Chen foca na interface flutuante que detalha seus status. É algo inédito. Na sua primeira vida, ele contava apenas com a força bruta do seu despertar, uma raridade que atinge 1 em cada 10.000 humanos. Naquela época, a Universidade Nacional do Despertar era o seu sonho, mas a realidade foi cruel. Chen falhou miseravelmente e nunca despertou. Agora, com o sistema de game brilhando à sua frente e o conhecimento do futuro, o fracassado do passado está morto. O que sobrou foi uma arma de destruição em massa com sede de vingança. A rotina de ser humilhado era o pão diário de Chen, o que explica por que ele acordou largado em uma cama de enfermaria. Mas o marasmo dura pouco, o sistema brilha novamente e materializa uma carta de classe. É o assassino do relâmpago, o exato poder que ele levou anos para masterar na sua vida passada. O choque é imediato. Ele se pergunta se o despertar veio antes da hora, mas o tempo urge. Antes de conseguir trocar de roupa para a aula, a porta se escancara. Ma Long, seu colega de quarto, e um cantor de flores de ranking E entra afobado. O garoto está com o rosto remendado por curativos, mas sua única preocupação é ver se Chen sobreviveu à última surra. O alívio vem quando Chen percebe que os painéis flutuantes são invisíveis para os outros. O segredo está seguro. Long começa a examinar o amigo e trava. Os hematos de Chen sumiram. Ele não entende como um comum que nem despertou pode se curar mais rápido que um despertador oficial como ele. Chen observa o amigo com um sorriso melancólico, lembrando que no futuro original, Long foi um dos primeiros a cair, morto de forma miserável logo no 3º dia da invasão de Ira. O clima pesado é quebrado pelo aviso de Long. O teste de classificação é amanhã. É a última chance de Chen se formar e não ser chutado da academia. Long sente pena, achando que Chen ainda é um humano defeso, mas Chen já está em outra frequência. Enquanto caminham pelas ruas lotadas, o protagonista solta um comentário sombrio sobre como faz tempo que ele não vê tantas pessoas vivas juntas, deixando o colega de quarto genuinamente assustado. O plano está traçado. Se ele não agir, cada alma naquela rua virá banquete de demônio de novo. Chen precisa de poder, e rápido, mas há um obstáculo. Para subir de nível agora, ele precisa de sangue. A única forma de evoluir é mergulhar nos covis demoníacos e massacrar monstros, iniciando uma corrida contra o relógio antes que o inferno suba à superfície. O acesso aos covis é um privilégio de sangue. As grandes guildas dominam cada entrada, trancando o progresso para quem é de fora ou não tem sobrenome. Chen encara sua interface de status, analisando friamente como sua força se compara aos monstros e aos outros despertadores. A realidade da universidade é patética. Quase todos são Rank E, e os prodígios mal arranham o Rank D. Ele olha para Long e sente um conforto amargo. Ele já está em outro patamar, mas a paz dura pouco. Uma bola corta o ar e explode contra o rosto do nerd, estraçalhando seus óculos. O responsável é Gong Cheng, o valentão que comanda uma gangue de covardes e que, no dia anterior, já havia usado os dois como saco de pancada. Cheng surge com um sorriso arrogante, cobrando as bebidas que Long deveria ter trazido com o próprio dinheiro. O amigo, tremendo, se prepara para obedecer e evitar mais sangue, mas a mão de Chen o segura. O herói dá o ultimato. O pedido de desculpas deve vir do agressor. A visão do bandido aciona os gatilhos de uma vida inteira de humilhação. Chen recorda as sessões de tortura na pia do banheiro,
onde tentavam afogá-lo sob o pretexto de ajudá-lo a despertar. Naquela época, o espancamento só parava quando o corpo de Chen desistia e a consciência sumia, deixando Long desesperado ao seu lado. Mas o tempo de ser vítima acabou. O protagonista decide que é hora de retribuir cada golpe com juros e correção monetária. Provocados pelo tom de desafio, Cheng e seus capangas avançam como predadores, prontos para um massacre rápido. Chen não recua, ele sabe exatamente quem está enfrentando. Cheng é um tipo de verme que só esmaga os fracos porque se esconde atrás da sombra do irmão mais velho, um figurão influente. O que o valentão não percebe é que para um regressor que já encarou o fim do mundo, um capricho de guilda não passa de uma piada sem graça. O prestígio de Cheng não é apenas força bruta. Ele é o irmão do poderoso presidente do conselho estudantil. Enquanto ele se aproxima com sede de sangue, o pátio da academia vira uma arena. Os alunos se amontoam, já preparando o olhar de pena para o que acreditam ser o fim de Chen. O valentão rosna exigências, mas o protagonista mantém um gelo assustador nas veias. Com uma calma que irrita, Chen dá o aviso final. É melhor ele sumir da frente deles para sempre. A paciência de Cheng estoura. Ele lança um soco pesado, mas o som do impacto trava no ar. Chen bloqueia o golpe com uma facilidade irritante e devolve um empurrão que joga o Brutamontes para trás. O choque é geral. Como um cara que nem despertou conseguiu anular um ataque de um veterano. O ego de Cheng é ferido e ele parte pro tudo ou nada, cego de raiva. É o erro fatal. Chen acessa o sistema em milissegundos e altera sua classe para assassino elétrico. O ar ao redor começa a estalar. Enquanto Ma Long assiste paralisado, a armadura demoníaca indestrutível envolve o corpo do herói. Chen não apenas espera o ataque, ele explode para frente. O soco é um trovão, carregado de pura energia elétrica. O golpe atinge Cheng e o arremessa pelos ares como se fosse feito de papel. A plateia não consegue processar a cena. O fracassado da escola acaba de obliterar o maior valentão com um único movimento. Caído e humilhado, Cheng ainda tenta berrar para que seus capangas façam o trabalho sujo, mas os subordinados estão pregados no chão, tremendo diante da aura assassina que emana de Chen. O rei da escola tenta se levantar para uma última investida, mas é esmagado novamente, provando que agora quem dita as regras é o regressor. O líder do bando cai derrotado e o pânico se espalha. Os capangas, percebendo que a maré virou, não pensam duas vezes e batem em retirada, deixando o rastro de covardia para trás. Enquanto isso, o colega nerd de Chen assiste a tudo em choque absoluto, com o queixo no chão, tentando entender como aquele cara apático se transformou em um monstro de combate. A mudança é brutal. O sujeito que ontem servia de saco de pancadas agora transborda poder. Chen sente a energia pulsando e percebe que sua essência de assassino da vida passada despertou com força total. Mesmo estando no nível 1, seus atributos são surreais. Ele conclui que já consegue bater de frente com qualquer despertador de nível baixo. Sua força atual equivale, no mínimo, a um Rank D. Porém, um detalhe o incomoda. O sistema permanece estagnado. Nenhuma notificação de subida de nível apareceu após a vitória. O clima pesa quando Chen avança com um olhar sombrio, pronto para riscar o valentão do mapa. A multidão prende o fôlego, sentindo o cheiro de tragédia no ar. É nesse instante que Ling Yu, a vice-presidente do conselho estudantil, surge para cortar a tensão. Ela entra na frente e ordena que Chen pare a execução. A justificativa é diplomática. A lição já foi dada e o agressor não terá coragem de mostrar as garras novamente. Relutante, o herói recua e decide poupar o miserável. Enquanto se retira, uma pulga atrás da orelha o incomoda. Ele estranha a velocidade com que o Grêmio interveio para proteger um lixo como Cheng. Chen sabe que tipos assim não aprendem com conversas. Sem uma punição definitiva, eles sempre voltam para atormentar os mais fracos. Enquanto Chen e seu colega nerd se afastam, os subordinados do valentão observam de longe, trêmulos, jurando que nunca mais cruzarão o caminho daquele demônio. Mais tarde, no dormitório, Long tenta narrar a ascensão épica do assassino de letrões, mas é recebido com gargalhadas e descrença. Shanggu, um mago de Rank E, que se acha o centro do universo, trata o relato como uma piada de mau gosto. Para ele, é impossível que um fracassado como Chen tenha se tornado alguém relevante, questionando por que ele ainda perde tempo com treinos que, na visão do mago, não darão em nada. A ficha finalmente caiu.
Ele agora é um despertador autêntico e não depende mais de treinos comuns. No dormitório, a notícia vira motivo de piada. O colega gamer Shang Yu ironiza a situação, sugerindo que Long deve ter batido a cabeça para acreditar em algo assim. Para ele, o grupo está no fundo da hierarquia escolar por um motivo: são os mais fratos, e nada vai mudar essa realidade. Shang Yu se coloca no topo desse pequeno grupo de excluídos, tratando qualquer evolução de Chen como um delírio. Enquanto se vangloria e planeja subir de nível no teste final de graduação, o clima de confiança de Shen Yu ignora a movimentação nos bastidores. Do outro lado da escola, o presidente do conselho estudantil, Gong Ting, encerra um treino pesado em um covil de Hankie. Ele encontra o irmão, Cheng, que ainda amarga a humilhação da derrota. O vilão implora por vingança, alegando que não consegue sequer dormir enquanto o rival estiver por perto. Com frieza, o presidente assume a responsabilidade e garante que vai limpar a sujeira deixada pelo irmão. A força de Shen começa a virar pauta entre a elite. Durante o jantar, o Grêmio discute se o novato é realmente a ameaça que dizem ser. A análise é lógica. Com menos de 10 alunos de rank D em toda a instituição, e todos já devidamente recrutados, as chances de um desconhecido superá-los parecem nulas. Sem acesso aos covis de monstros para evoluir, um aluno comum não deveria ser páreo para os veteranos. Ignorando as dúvidas alheias, Shen se submete a um regime brutal sob uma tempestade implacável. Ele corre quilômetros carregando uma carga de 100 quilos, o dobro do seu peso, focado em expandir os limites do próprio corpo. Ele entende que para suportar habilidades de alto nível, sua estrutura física precisa ser de aço. A motivação é sombria e profunda. Enquanto o suor se mistura à chuva, flashes do passado o atormentam. Ele recorda o dia em que o rei demônio Ira desceu sobre a humanidade, transformando o mundo em um matadouro e tirando a vida de sua irmã, sua única família. Cada passo na lama é um degrau rumo ao poder necessário para que aquela tragédia nunca se repita. A cena da morte da irmã diante dos seus olhos é o que alimenta o fogo da vingança. O plano de Shen é claro: derrubar o rei demônio, o gatilho de toda a desgraça. Ele sabe que o inimigo já está ganhando força, e com apenas 3 anos até a chegada do monstro, Shen precisa evoluir em um ritmo impossível para qualquer humano comum. Ele não quer apenas lutar, ele quer superar a velocidade de crescimento da própria criatura. O clima de tensão quebra quando uma voz familiar ecoa. Xiun, sua irmã, o chama. Ouvir aquele tom de voz novamente, depois de tantos anos de luto na vida passada, trava o herói por um instante. Ela justifica o sumiço com a correria de uma competição e diz que o prêmio resolveria a dívida do aluguel deles. Shen escuta tudo em silêncio, com um sorriso de quem já decidiu o futuro. Desta vez, ele será o escudo dela e garantirá a vida tranquila que ela merece. Após desligar, a determinação vira combustível. Shen volta ao asfalto e encara mais 3 voltas brutais na universidade. No banho, ele sente os músculos respondendo. Seu novo corpo é jovem e tem um potencial explosivo. Mas há um obstáculo. Para explodir de nível, ele precisa dos covis de monstros, territórios controlados pela elite e inacessíveis para quem não tem dinheiro. A exaustão finalmente o vence, mas o descanso é apenas o começo de algo maior. Shen é sugado pelo sistema da gula e desperta em uma dimensão bizarra. Enquanto seu colega Long o procura desesperado no mundo real, Shen encara uma torre colossal que rasga o céu desse novo plano. Sem tempo para perguntas, ele é cercado por um bando de cães da morte, monstros de Hankie. Sem hesitar, Shen troca de classe instantaneamente. Ele trata o cerco como um treino de aquecimento, eliminando as feras que latem muito, mas não oferecem perigo real. Ao recolher os itens dos restos dos monstros, a notificação finalmente aparece. Nível 2. Com um sorriso de canto, ele percebe que a sorte sorriu para ele. Ele acabou de cair, por acidente, em uma mina de ouro de experiência. O próximo desafio surge sem demora, mas a luta não dura nada. Shen fatia o chefe com a mesma facilidade de quem corta papel, garantindo um salto imediato de nível. A recompensa de experiência é massiva, muito superior à dos monstros comuns, mas o que realmente chama a atenção é um aviso novo. O corpo do inimigo agora está marcado como devorável.
Lembrando-se da gula em seu painel, ele estende a mão e testa a habilidade. Em um piscar de olhos, o monstro é absorvido por uma carta, deixando o herói em choque. Ele acaba de descobrir que pode converter inimigos abatidos em classes utilizáveis. É um poder absurdo, idêntico ao que o Lorde Demônio Lu possuía na vida passada. Enquanto muitas pessoas nascem com apenas uma classe, Shen percebe que agora não tem limites. O mistério sobre a origem desse poder e a função daquela torre colossal só aumenta. Mas o clima muda drasticamente. Um sentimento de opressão toma conta do lugar e um demônio de rank S surge, empunhando 2 espadas letais. A diferença de força é humilhante. Shen sabe que as chances de vitória são nulas. Mesmo assim, ele não aceita a derrota. Invoca sua espada de relâmpago e se prepara para o tudo ou nada. O bizarro é que a criatura conhece o seu nome. O combate começa e vira um massacre unilateral. O demônio brinca com Shen, evitando pontos vitais apenas para prolongar o sofrimento e derrubá-lo diversas vezes. Após levar o rapaz ao limite da resistência, o monstro faz uma proposta. Se Shen quiser sair vivo, deverá permanecer ali e guardar a torre ao seu lado. Diante da recusa, o criatura golpeia o braço de Shen de forma brutal, deixando claro que a paciência acabou. Ele só foi poupado até agora por ser o único humano capaz de alcançar aquele lugar, mas o demônio não hesitará em matá-lo se ele não se submeter. O demônio tenta uma última cartada, implorando pela rendição de Shen, mas o herói não recua. Mesmo diante da morte certa, ele avança com um rugido de fúria, apostando tudo em um ataque final. Durante o massacre que sofreu, Shen não estava apenas apanhando, ele estava calculando. Ele mapeou cada movimento do monstro e descobriu uma falha, um atraso previsível entre os golpes. Ele percebeu que existe uma janelinha minúscula, de frações de segundo, onde o ângulo do pulso da criatura entrega a direção do ataque. Além disso, notou um intervalo de recuperação quase invisível após cada investida. O plano é suicida: atrair o golpe, esquivar no último milímetro e cravar a lâmina no coração do inimigo durante esses 0,2 segundos de vulnerabilidade. Ele executa a manobra com perfeição técnica, mas sabe que um rank D jamais mataria um rank S com um único acerto. O objetivo real era apenas paralisar o demônio por tempo suficiente para disparar em direção à única fresta de luz naquele breu. A esperança dura pouco. Ao alcançar o que parecia ser a saída, o brilho se apaga. O demônio ressurge, calmo, revelando que tudo não passava de uma ilusão e que não há escapatória daquele vazio. Porém, o tom da criatura muda. Em vez de fúria, ele demonstra gratidão e admiração pela capacidade analítica de Shen. Ele se apresenta como o Rakshasa do Purgatório e afirma que o rapaz é, na verdade, a única esperança que restou. Ao observar o rosto do demônio de perto, um calafrio percorre a espinha de Shen. Aquelas feições não são estranhas. Ele se recorda vividamente da última batalha antes de sua regressão, o confronto final onde o mundo acabou. Seu adversário naquela época era uma entidade capaz de mutações bizarras, transformando-se em dragões e alternando entre classes de nível divino que controlavam magma, veneno e raios devastadores. De todas as formas aterrorizantes que aquele inimigo assumiu, a mais marcante era exatamente igual à do demônio que agora está diante dele. O choque de realidade é paralisante. Shen encara a figura diante de si e as peças do quebra-cabeça se encaixam. Aquelas metamorfoses bizarras eram extensões do poder do Rei Demônio LJ. O que ele via ali não era um inimigo comum, mas a própria manifestação da gula que seu corpo havia absorvido. A perspicácia do rapaz arranca uma confirmação do Rakshasa. Com um tom solene, a criatura valida Shen como o herdeiro legítimo de toda aquela dimensão. Antes que a dúvida sobre o que isso significa tome conta, uma chave dourada brilha no vazio e surge nas mãos do demônio. Aquele objeto é o único passe para entrar ou sair da torre colossal que domina o horizonte. O Rakshasa revela o segredo sombrio do local. O rei demônio Lanu devorou entidades poderosas e aquela estrutura serve como uma cela para os monstros mais brutais da existência.
O dever de vigiar e domar essas feras era do Rakshasa, mas o jogo mudou. Ele estende a chave para Shen com uma missão clara: devorar esses demônios, roubar suas forças e carregar o fardo em seu lugar. A desconfiança surge na hora. Por que um demônio daria poder a um humano? A resposta é visceral. O Rakshasa explica que a moralidade também existe no abismo. Um lorde maligno dizimou todo o seu clã por puro capricho, e desde aquele massacre ele vive apenas pela vingança. O demônio enxerga em Shen a arma perfeita para punir aquele desgraçado. Ele afirma que alguém já havia previsto que o garoto seria a última esperança para esse acerto de contas. Ao ser questionado sobre quem seria essa pessoa, a criatura se limita a dizer que a verdade está escondida nos andares da torre. Como último ato, o Rakshasa oferece toda a sua essência vital. O preço é alto. Shen precisa se tornar o humano mais poderoso da história. O aviso final é um alerta sobre a brutalidade do caminho. Devorar cada criatura astuta e feroz dentro daquela torre será um teste de sobrevivência constante. Apenas alguém com uma fome de poder infinita é digno de portar a força do Rakshasa do purgatório e aniquilar os reis demônios. Sem mais palavras, o corpo do demônio implode em uma esfera de energia flamejante, pronta para ser consumida pelo novo herdeiro do caos. A absorção da energia flamejante provoca uma explosão de poder instantânea. Shen sobe 8 níveis de uma só vez, e as lâminas Rakshasa agora pertencem a ele. Com o peso da responsabilidade nos ombros, ele aceita o fardo, jurando honrar o sacrifício do guerreiro caído. Mas as melhorias não param nos atributos básicos. Ele agora possui a capacidade de absorver o poder de humanos e demônios derrotados, além de dominar a manipulação da gravidade. O despertar no dia seguinte parece comum, até que uma voz estridente o arranca da cama. Seus colegas já estão na correria para as aulas e o apressam para não perderem o horário. Por um segundo, ao notar que seu corpo está sem uma única arranhura, Shen hesita, achando que a torre e o Rakshasa foram apenas delírios noturnos. Porém, ao abrir sua interface, a realidade o atinge. As estatísticas confirmam que ele saltou do nível 2 para 10 em poucas horas. A dúvida agora é qual será a sua classificação oficial nesse novo patamar. O clima no dormitório, porém, continua o mesmo. O rei do quarto começa a disparar piadas ácidas, debochando dos elogios que Shen recebeu na noite anterior e fingindo desdém por sua suposta força. O Valentam lança o desafio. A avaliação de classificação que ocorrerá na escola será o tribunal final para decidir quem manda no pedaço. No caminho, o palhaço continua o monólogo arrogante, explicando que cada rank possui 3 níveis e que, mesmo sendo todos rank E, ele está no topo da pirâmide. Ele se vangloria de como a diferença entre um nível e outro é um abismo e garante que evoluiu desde o último teste. Malong, cansado daquela falação irritante, incentiva Shen a dar o seu máximo na avaliação. O objetivo é simples: conquistar uma classificação respeitável e finalmente fazer o falastrão engolir as próprias palavras. A escola está empolvorosa para a cerimônia de seleção, mas o clima de festa é interrompido pela entrada dos valentões, que desfilam pelo campus como se fossem os donos do lugar. A arrogância deles é tamanha que até um sorriso atravessado vira motivo de agressão. No entanto, a postura de rei do dormitório do colega de Shen murcha instantaneamente quando avista o grupo. O sujeito praticamente desaparece de cena. Mas a verdadeira surpresa vem a seguir. Os valentões, antes intimidadores, perdem a banca e se curvam em sinal de respeito total ao passarem por Shen. A cena deixa os colegas de quarto confusos, começando a questionar se as histórias de Malong sobre o poder do amigo não eram tão exageradas assim. Shen tenta seguir seu caminho, ignorando o circo, mas um novo obstáculo surge. Jian, o braço direito do Grêmio Estudantil. Com uma educação cínica, ele bloqueia a passagem de Shen, agindo como o cão de guarda do presidente do conselho. A mensagem é clara: ele foi enviado para disciplinar quem ousou encostar no irmãozinho do chefe.
O pânico se espalha e os amigos de Shen batem em retirada na mesma hora, sabendo que Jian é o executor de rank D responsável pelo trabalho sujo da escola. Sem nenhum respeito pelo espaço alheio, Jian invade o campo de visão de Shen e começa a provocá-lo. O lacaio se gaba de ter um olfato apurado para detectar a força dos outros e afirma com um sorriso de escárnio que Shen só tem cheiro de um perdedor patético. O herói não se deixa abalar e rebate o insulto à altura, chamando o executor de cachorro. A fúria de Jian explode instantaneamente, mas antes que o primeiro golpe seja desferido, uma voz de comando interrompe o confronto. O presidente do conselho surge e ordena que seu subordinado recue para evitar um escândalo. Ele revela que já sabe da verdade. O irmão mais novo foi quem buscou a briga, e a surra que levou foi apenas o resultado natural de ter desafiado alguém muito mais forte. O presidente lança um olhar mais afiado que uma lâmina, mas Shen sustenta a pressão sem desviar o olho por um segundo. A tensão só é quebrada quando a voz de um professor ecoa pelo pátio, anunciando o início oficial da cerimônia de classificação. Com o chamado para que os alunos se posicionem, o líder do conselho decide encerrar o show, mandando seu cachorro recuar. Ele acredita que a demonstração de autoridade foi o bastante para manter Shen sob controle e evitar novos problemas. Enquanto isso, no alto da arquibancada, a vice-presidente observa tudo com curiosidade, questionando se algum calouro realmente vale o tempo dela. A resposta vem com um sorriso enigmático. Este ano, as coisas serão bem diferentes. O primeiro a ser chamado é Shang-Gu. Ao cruzar o portal para a sala de testes, o clima pesa. A avaliação é um desafio solitário dentro de um covil demoníaco artificial, onde um coração de demônio monitora cada fibra do poder do aluno. O processo é técnico. O despertador libera toda a sua energia, que é absorvida pelo núcleo e transmitida para os painéis externos. Do lado de fora, a expectativa vira decepção. A classificação de Shang-Gu continua estagnada no mesmo lugar de sempre. O professor estranha a demora no processamento dos dados, enquanto os números oscilam freneticamente no painel. No fim, a sentença é dura. O potencial máximo dele não passa do rank C. O rei do dormitório sai da sala com o ego estraçalhado, percebendo que sua suposta evolução não passava de um delírio. Os colegas tentam amenizar o clima, lembrando que todos ali são rank E, limitados ao teto C, mas o consolo dura pouco. O lacaio do presidente ressurge para humilhá-los novamente, ostentando seu rank D atual e um potencial assustador de rank A, deixando claro quem são os verdadeiros predadores daquela escola. A esperança do grupo de amigos de Shen desaparece de vez ao verem 10 alunos atingindo o rank D. O clima entre os professores é de puro choque. É quase impossível para estudantes sem experiência real de combate romperem a barreira do rank E. A empolgação atinge o ápice quando o próximo nome é chamado, o presidente Gongqing. Carregando o peso das expectativas de toda a escola, o mestre de guilda sobe ao palco sobre os olhares atentos da multidão. Shen, por outro lado, permanece indiferente, observando a cena com uma calma absoluta. 2 anos atrás, Ting era apenas um rank D baixo, e agora todos se perguntam se ele quebrará o recorde histórico da academia, que nunca passou do rank C médio. Dentro da sala de testes, o coração demoníaco reage à presença do presidente, abrindo seus olhos lentamente. Ting contém sua força total, mas a sede de glória é evidente. Ele quer garantir que sua formatura seja marcada como um momento em que o número 1 absoluto surgiu. Quando os resultados brilham em dourado nos painéis, os professores perdem o fôlego. Gongqing não apenas consolidou um ranking D alto, mas seu potencial de crescimento é oficialmente classificado como rank S. A multidão vai à loucura diante da lenda que acaba de nascer. Os subordinados perdem a voz de tanto gritar, e até os colegas de Shen sentem o peso da inveja.
Nos bastidores, os professores já planejam enviar relatórios imediatos para a administração. Um candidato a Rank S nessa idade é um tesouro nacional que precisa ser protegido a todo custo para não deixar o país. Do alto, o diretor Juan Long observa a cena e entende o sorriso da vice-diretora Lin Yu. Ela já sabia do potencial explosivo de Ting e veio pessoalmente para garantir que a escola domine as manchetes do mundo dos despertadores. A vice-diretora desconversa, revelando que o presidente não é o único alvo de seu interesse naquele dia. Existe outro aluno que a intriga profundamente, e é justamente ele quem acaba de ser convocado ao palco. Percebendo a movimentação, Jian decide destilar seu veneno, provocando Shen e avisando para ele não passar vergonha como os outros lixos do seu dormitório. Para o executor, a simples presença de alguém tão fraco em um evento de elite já é uma ofensa. Long, porém, não abaixa a cabeça e garante que o amigo vai calar a boca de todo mundo. Sob os olhares de desdém da multidão, Chen finalmente cruza o portal e entra no covil. No instante em que ele se aproxima, o coração demoníaco reage violentamente, sentindo uma pressão esmagadora. Chen tem uma meta clara. Ele sabe que para garantir um futuro no topo, precisa ser recrutado por uma guilda de elite. O passaporte para isso é vencer o exame de formatura, onde grupos de 10 alunos competem pelo primeiro lugar e pelo recrutamento direto na guilda imperial. Do lado de fora, Jin já canta vitória. Ele apresenta o último membro de Rank D ao presidente, vangloriando-se de ter formado o esquadrão perfeito, contando inclusive com o irmão de Qin. Na visão deles, o topo já está garantido. Chen observa a lógica cruel daquele mundo, onde os fortes se unem para esmagar os demais, criando um abismo onde os fracos são descartados sem piedade. O tempo passa e o clima no auditório muda para uma expectativa incômoda. Long começa a suar frio ao ver que o painel não exibe resultado nenhum. A plateia logo começa a cochichar, supondo que Chen é tão insignificante que o sistema sequer consegue detectar sua energia. Aproveitando o silêncio, Jin tenta convencer o presidente de que perder tempo com aquele garoto é um erro, pois os alunos sem talento não merecem nem o benefício da dúvida. O desdém toma conta do ambiente, e Jin tenta convencer o grupo a ir embora, alegando que o resto dos alunos é apenas lixo descartável. Mas no momento em que se viram para sair, o telão explode em luz. Um rótulo de alto nível surge do nada, paralisando a multidão em um silêncio absoluto antes do caos começar. O choque atinge o conselho estudantil em cheio. Até o presidente perde a postura de aço ao encarar o resultado impossível. Dentro da sala, Chen está jogando com o sistema. Ele usa a máquina para calibrar o que seus atributos de nível 10 e seu físico reforçado realmente valem. Ao ver um Rank D surgir, ele decide testar seus novos poderes e assume a classe do Rei Infernal da Morte, a mais fraca que ele devorou até agora. Instantaneamente, o painel oscila, caindo de um Rank D alto para um C médio, deixando os observadores em transe. Lá fora, a confusão é total. Cientistas e técnicos correm de um lado para o outro, questionando se a máquina finalmente quebrou. Ninguém consegue entender por que os números não param de mudar. Chen percebe a instabilidade do coração demoníaco e resolve subir a aposta, assumindo a forma do Rakshasa do Purgatório. A reação é violenta, o núcleo entra em colapso e uma tempestade sobrenatural começa a castigar o lado de fora do covil. No dormitório, Shang interpreta o fenômeno como um sinal divino de que um monstro acaba de nascer entre eles. Quando o painel finalmente crava o potencial Rank S, o queixo de Gong Qin cai, mas o sistema ainda não terminou. Um aviso de erro surge em letras garrafais. O potencial do usuário excede a carga máxima e é impossível de ser mensurado pelos limites atuais da tecnologia. Diante da tela, o cérebro de Jin entra em curto-circuito, incapaz de processar que o perdedor que ele humilhou acaba de quebrar a realidade. O choque é tão violento que a alma de Jin parece prestes a abandonar o corpo. Enquanto o sistema entra em colapso sob a pressão esmagadora, os cientistas entram em modo de crise, correndo desesperados para a sala de testes. A prioridade é salvar o aluno a qualquer custo, temendo que a sobrecarga o tenha matado. Ao arrombarem a porta, a cena é bizarra. O coração demoníaco, antes pulsante e poderoso, não passa de uma uva passa murcha e sem vida. Chen não apenas levou o dispositivo ao limite, ele simplesmente o drenou por completo.
Ao devorar o que restou do núcleo, o herói desbloqueia uma visão analítica surreal, capaz de enxergar o rank real de qualquer pessoa e detectar ameaças próximas antes mesmo de elas agirem. Ao sair do covil, Chen estreia sua nova habilidade, e a verdade aparece. O tão aclamado Presidente Qin é uma farsa. Por trás da pose de prodígio, seus status revelam que ele não passa de um rank C medíocre que sabe esconder bem o jogo. Sem saber como explicar o fenômeno, os cientistas anunciam que o coração demoníaco sofreu uma falha catastrófica e suspendem os testes. O resultado de Chen é descartado como um erro técnico e enviado para análise das autoridades superiores. A cerimônia é adiada e os alunos são mandados para casa até que um novo equipamento seja instalado. No trajeto, o clima muda. Os colegas de quarto de Chen agora o tratam como um deus, um verdadeiro Chad que parou a escola. Jin, corroído pela inveja, surta completamente. Ele esbraveja que Chen é uma fraude barata e exige compensação por ter quebrado a máquina e feito o conselho estudantil perder tempo. O limite de Chen chega ao fim. Faíscas começam a surgir e ele se prepara para fritar o executor ali mesmo, no meio do caminho. Mas antes do primeiro raio atingir o alvo, o próprio Ting intervém, confrontando Yan de forma imediata. O presidente corta a agressividade de Jian com uma ordem direta, exigindo respeito pelo colega. O choque é geral, mas a surpresa maior vem em seguida. Ting estende a mão e convida Shen para o seu esquadrão de elite. A promessa é ambiciosa, garantindo que a união dos dois resultaria na maior pontuação que a escola já viu. No fundo, Jian entra em parafuso, percebendo que alguém do grupo principal terá que ser chutado para dar lugar ao novato, o que certamente causaria um racha entre os membros. Jian ferve de inveja, sem entender o que Shen tem de tão especial. Enquanto muitos ofereceriam fortunas para estar naquele time, o herói recebe o convite de graça. Forçando um sorriso falso, o lacaio tenta selar o acordo e encosta no ombro de Shen como um sinal de boas-vindas. A reação é imediata. Shen se esquiva do toque com desprezo e nega o convite na frente de todos. O silêncio que se segue é ensurdecedor, com Ting apenas observando a cena, imóvel. A fúria de Jian transborda. Ele berra que Shen está jogando a chance da vida no lixo, já que aquele time é o vencedor garantido da competição. Sem olhar para trás, o protagonista ignora os gritos, chama o grupo de barulho irritante e ordena que não o incomodem mais. A humilhação pública é completa. Em instantes, os corredores da escola fervem com fofocas, com muitas acreditando que Shen quer o topo sozinho agora que sua classificação foi questionada. Enquanto os colegas de quarto de Shen se matam de rir da cara de tacho dos líderes do conselho, o clima de guerra está declarado. Ting, tentando manter a pose de mestre, diz friamente para Jian não se preocupar. Segundo o presidente, Shen terá exatamente o que merece quando o drama do exame de formatura começar para valer. Ting mantém a pose, mas seus planos já estão em movimento. Do alto, o diretor observa tudo e solta um suspiro pesado. Ele esperava que os prodígios se unissem para bater recordes, mas a realidade foi um racha total. Link Yu, por outro lado, se diverte com o Taos. Ela explica que Ting, acostumado com todos os privilégios, verá essa rejeição como uma declaração de guerra. O orgulho do presidente foi atingido, e ele não é do tipo que aceita ser desafiado. Jian continua espalhando veneno, alegando que o ego de Shen subiu a cabeça por causa de um erro do sistema que o marcou como rank C, mas Ting planta a semente da dúvida. E se o resultado não estiver errado? Embora as chances sejam mínimas, ele deixa claro que não permitirá que ninguém tome seu posto de número 1. Jian tenta tranquilizá-lo, lembrando que Shen é só um aluno comum, sem experiência, enquanto a elite do conselho treinou em segredo dentro de covis demoníacos por anos. O executor sugere ir pessoalmente dar uma lição no insolente, mas Ting o corta com desdém, perguntando se ele realmente acha que o presidente da escola desceria a esse nível de mesquinharia. Percebendo a deixa, Jian pede desculpas enquanto Ting cancela os planos de lazer do grupo. Em tom gélido, o presidente avisa que o que Jian fizer por conta própria não é da sua conta. A mensagem foi entregue sem precisar de nomes. O ataque estava autorizado desde que Ting pudesse lavar as mãos depois. 10 minutos depois, o informante traz a notícia. Shen saiu da escola direto para casa, pulando até a refeição. Para Jian, é um sinal do destino. Ele vê a chance perfeita de uma emboscada em terreno neutro, longe de testemunhas. Enquanto Shen atravessa a rua mergulhado em memórias de sua vida passada, ele nem imagina que os cães de guarda do conselho já estão em seu encalço, sedentos por sangue. As sombras do passado atormentam Shen. Ele recorda o massacre de uma guilda de elite no território de Sainghe, um grupo de heróis que foi varrido do mapa ao enfrentar Ira,
um monstro inédito que trouxe o apocalipse ao mundo humano. Mesmo com memórias fragmentadas, o objetivo dele é claro: caçar essa mesma criatura agora que teve uma segunda chance. Mas para enfrentar o abismo é preciso capital. Sem hesitar, Shen marcha até o centro de troca de monstros de Mithril. No futuro, esse lugar será o coração do comércio de recursos do país, onde o valor de um desperto é medido pela raridade do seu equipamento. Para Shen, porém, o local é apenas um atalho para levantar dinheiro rápido. Ao chegar ao balcão, ele joga algumas presas diante do corretor. O homem analisa as peças com desconfiança, questionando como um simples estudante teria acesso a tal material. Com um tom gélido, Shen resume: abateu o monstro e pegou os espólios. O corretor hesita, admitindo que nunca viu nada parecido, até que sua assistente reconhece os itens. Ela identifica as peças como presas de uma besta Sangun, um monstro de classe E, que os restos servem para fabricar cetros ou poções raras. A revelação não impressiona o corretor. Com um gesto de descaso, ele joga as peças de volta na mesa, desdenhando da mercadoria. Para um negociante ganancioso, qualquer item de classe E é lixo, independentemente da dificuldade da caçada. Ele não tem ideia de que o garoto à sua frente está apenas começando a esvaziar o estoque de monstros do mundo. O corretor estufa o peito, desdenhando da mercadoria. Ele se gaba que a loja funciona sob um regime de VIP rigoroso, focado apenas em despertos de alto status e itens de rank D para cima. Na cabeça dele, negociar sucata de rank E é uma perda de tempo que só atrapalha seus planos de promoção. Sem paciência para a gente comum, ele empurra o atendimento para sua assistente, Lee, e vira as costas. Lee, mantendo o profissionalismo, entrega a Shen um envelope com 18.000 moedas. O valor é o suficiente para o herói quitar o aluguel e tirar um peso das costas, mas ele não parou por ali. Shen saca a espada colossal que herdou do Rakshasa do Purgatório, fazendo o metal brilhar sobre as luzes do centro de trocas. O brilho da arma é hipnotizante. Mesmo sem conhecer a origem, Lee estima que aquilo seja no mínimo um equipamento de rank B ou A. O corretor volta à cena com um sorriso debochado, tratando a estimativa como um delírio. Ele argumenta que em anos de carreira nunca viu um item de rank A de perto, já que peças desse nível custam milhões e não aparecem nas mãos de estudantes. É nesse momento que o dono da loja entra no recinto. Ele observa a lâmina em silêncio e solta a bomba. A arma não é rank B, nem A. O silêncio se instala enquanto o dono explica que o metal carrega a essência das terras do purgatório. É um item de rank S. O corretor e os assistentes entram em estado de choque, com as pernas bambas e as faces pálidas. Mudando o tom instantaneamente, o proprietário ignora seus subordinados inúteis, segura as mãos de Shen com entusiasmo e o conduz para a área privativa, tratando o rapaz como a autoridade mais importante que já pisou naquele estabelecimento. O potencial do líder da guilda é cristalino, e Shen entende o tabuleiro. Se quiser esmagar o Rei Demônio, vai precisar de peças poderosas ao seu lado. O aperto de mão sela uma aliança estratégica. O contrato é assinado e a grana cai na conta na mesma hora. Sem perder tempo, o ricaço oferece armas de rank A, preocupado porque o rapaz entregou seu equipamento principal. Shen apenas sorri e, com um movimento rápido, invoca uma espada colossal do nada. O queixo da equipe da guilda vai ao chão. Sem dar explicações, ele vira as costas e sai, deixando o líder eufórico. O chefe até exige que a supervisora de cabelo rosa agradeça por terem fisgado um cliente de elite. No ponto de ônibus, o clima muda. Shen encara o asfalto e as sombras do passado retornam. Na vida anterior, ele era tratado como lixo, um sobrevivente miserável que morava na rua. Ele lembra do sacrifício de sua irmã, Jun. Ela abandonou a faculdade dos sonhos fingindo que a distância era o problema. Mas a verdade era mais cruel. Ela não queria que o irmão se matasse de trabalhar para pagar os estudos dela. Uma voz interrompe o transe. Olhando para o lado errado, idiota. Lá está ela, arrastando uma mala gigante, reclamando que o aluguel engoliu cada centavo que tinham. Para Shen, o tempo congela. São 7 anos de saudade acumulada em 1 segundo. Ele ignora as reclamações sobre a falência e a mala pesada. O choque de vê-la viva e bem é paralisante. Ela abana a mão na frente do rosto dele, tentando tirá-lo do transe, mas Shen reage com um abraço desesperado e esmagador. Confusa e sufocada, ela apela para a violência e o belisca com força para se soltar. Entre xingamentos e desconfiança, ela pergunta se ele finalmente levou um fora da namorada para estar tão carente, mas o rapaz apenas ignora a provocação, sentindo que desta vez o destino será diferente. Os dois caminham lado a lado, enquanto Jun despeja um falatório sem fim sobre provas e estudos. Shen não perde uma vírgula.
Ele absorve cada palavra como se fosse um tesouro, jurando mentalmente que nesta linha do tempo ninguém encostará um dedo nela. Mas o perigo já espreita nas sombras. Em um beco imundo, a emboscada está montada. Jian, com um sorriso de psicopata, ordena que seus capangas fiquem imóveis. A sede de vingança ferve. Ele não quer apenas uma lição. Ele quer ver Shen rastejando após a humilhação pública que sofreu. O assassino das nuvens está perdendo a sanidade, babando só de imaginar a cara de pavor do seu alvo quando o ataque começar. Para ele, o isolamento do beco e a falta de câmeras são o cenário perfeito para um massacre sem testemunhas. Alheia à morte logo adiante, Jun continua provocando o irmão. Ela nota que ele está diferente, mas atribui o comportamento estranho ao estresse das provas. Um fracote como você não deveria pensar tanto. Ela brinca, tentando aliviar o clima com uma música motivacional ridícula, lembrando de como ele sempre dizia para ela seguir em frente e deixar o resto com o destino. Ela sente que o irmão finalmente está virando um homem, mas nem imagina que ele agora carrega o poder de um deus e uma conta bancária lotada. O clima pesa. Um dos capangas avisa que o alvo não está sozinho. A presença de Jun só aumenta o sadismo de Jian, que já se prepara para o bote. No entanto, o instinto de batalha de Shen dispara. Ele fareja a intenção assassina a metros de distância e identifica instantaneamente os rostos. São os mesmos covardes do Grêmio Estudantil. O jogo virou, e eles não têm ideia do monstro que acabaram de encurralar. Num movimento rápido, Shen saca um par de fones sem fio e os coloca nos ouvidos de Jun. Ela estranha, já que o irmão nunca foi de música, mas aceita o gesto e mergulha no som, ficando completamente alheia ao caos que está prestes a esburir. Com a irmã segura em sua bolha musical, Shen se vira. O olhar de afeto desaparece, dando lugar a uma frieza mortal enquanto encara os miseráveis que saem das sombras. Os agressores avançam, mas não sabem que selaram seus destinos. Enquanto o ritmo toca nos ouvidos de Jun, a carnificina começa no beco. Shen explode em eletricidade, assumindo sua forma de relâmpago. O ódio ferve em suas veias. Ele passou 7 anos em luto por ter perdido sua única família, e agora que a tem de volta, ninguém vai tirar isso dele. Ele avança como um trovão. O primeiro capanga nem vê o golpe. Um chute brutal o arremessa contra a parede. Os outros hesitam, o suor frio escorrendo, mas Shen não dá trégua. É um massacre coreografado. Ele dispara uma sequência de socos que atravessa 3 oponentes de uma vez, finalizando o quarto com uma joelhada que estala os ossos. Um dos covardes tenta um contra-ataque, mas Shen agarra o pulso do sujeito e o quebra com a facilidade de quem parte um graveto. O grito de agonia é abafado por um direto no nariz que o apaga instantaneamente. Jian assiste a seus homens voarem como bonecos de pano, paralisado. O pânico domina sua mente. Como aquele fracote se tornou um monstro. Em um último surto de negação, ele tenta se convencer de que é o assassino supremo, o invencível das nuvens. Shen, porém, decide trazê-lo de volta à terra firme com um soco devastador que deforma seu rosto. O impacto arremessa Jian para trás, mas o castigo está longe do fim. Shen surge na frente dele novamente, descarregando uma tempestade de golpes que arranca dentes e destrói qualquer resquício de dignidade. O vilão rola pelo chão como um farrapo humano, até colidir contra um muro. Ao tentar abrir os olhos inchados, Jian dá de cara com a imagem do próprio demônio. Shen o encara do alto, frio e implacável, lembrando ao lixo que ele já tinha avisado para nunca mais cruzar seu caminho. Com um tom de puro desprezo, Shen encara aquela carcaça humana e pergunta se o idiota é incapaz de processar ordens simples. Jian é agora um amontoado de ossos quebrados e carne moída, sem sentir as próprias pernas. O terror finalmente vence o ego. Ele tenta gaguejar um pedido de desculpas, mas o som morre na garganta. Shen o ergue pela gola e encosta a lâmina fria de uma adaga em seu rosto. O olhar do rapaz não é de um estudante, mas de alguém que já atravessou o inferno e voltou. Jian sente que a morte é apenas um detalhe para o monstro à sua frente. Com uma voz gélida, Shen dispara o aviso final. Se eles ousarem respirar o mesmo ar que sua irmã, ou se chegarem a 1 quilômetro de distância dela, ele vai caçar e retalhar cada um por um. A adaga é guardada e o demônio volta a ser o irmão protetor. Shen caminha calmamente até Jun antes que a última nota da música termine. Ela retira os fones com os olhos marejados. A letra solitária e triste a atingiu em cheio. Ver o irmão tão mudado a faz questionar se o apoio que deu no passado foi pouco, e ela se prepara para dar um sermão daqueles.
A bronca morre na boca. Shen estende a mão e revela uma caneta dourada reluzente. É o modelo de tecnologia holográfica que ela sempre desejou. Um luxo que custa mais do que o aluguel atrasado da casa. O rosto de Jun ferve de vergonha e alegria. Ela sabe que deveria ser responsável e mandar ele devolver o presente caro. Mas o brilho nos olhos dela entrega que ela nunca mais vai soltar aquele objeto. Shen observa a cena e esconde o punho fechado atrás das costas, com o coração finalmente aquecido pelo sorriso da irmã. Com o punho ainda cerrado nas costas, Shen faz um juramento silencioso. Ele será o escudo que garantirá o futuro dela e a faculdade que o destino lhe roubou antes. Em casa, a tensão do beco dá lugar à leveza. Jun passa horas maravilhada, desenhando hologramas vibrantes que flutuam pela sala, enquanto o irmão observa tudo com um sorriso discreto. Ele toma um gole do ramen simples preparado pela irmã, saboreando o gosto da paz. Jun, porém, não consegue relaxar totalmente. A preocupação com as contas e o aluguel atrasado pesa na voz dela. Shen a interrompe com um sorriso de vitória e revela o impensável. O aluguel do ano inteiro já está quitado. Ele tenta emplacar a desculpa de que um negócio com um amigo rendeu frutos, mas o olhar afiado de Jun mostra que ela não comprou a história nem por um segundo. Mesmo desconfiada, ela escolhe o silêncio ao ver o brilho de felicidade no rosto dele, algo que não via há eras. Com um toque leve no ombro, ela apenas pede que ele não se destrua de tanto trabalhar. Enquanto isso, em um aquário luxuoso, o clima é gélido. O presidente Ting solta uma bomba para seu primo. Os melhores médicos da cidade desistiram de Jian. O assassino das nuvens foi reduzido a um amontoado de ossos estraçalhados sem chance de volta. O estrago causado por Shen superou qualquer previsão pessimista. A prima reage com total frieza, lamentando apenas a perda de um talento para sua equipe de elite. Ting é ainda mais brutal. Para ele, Jian era apenas um figurante irritante que já estava atrapalhando. A conversa é interrompida pela chegada de Gong Shen, o diretor de empregos da academia. Com a precisão de quem não comete erros, ele entrega um relatório detalhado sobre os passos de Shen. A investigação sobre o traço de destruição que o rapaz deixou desde a cerimônia oficial finalmente começa a revelar o tamanho do monstro que eles têm nas mãos. O ranking é oficial e o choque é total. Shen superou o intocável presidente do Grêmio Estudantil. Diante da derrota humilhante, o diretor entra em cena com uma proposta de bastidores e um aviso pesado. O pai de Ting moveu os pauzinhos para que um figurão da aliança vigiasse o exame de combate, exigindo um desempenho impecável. Para garantir o topo, o diretor sugere que a prodígio de cabelos verdes se junte à equipe e carregue o time das costas. Mas o ego de Ting fala mais alto. Ele recusa a ajuda, alegando que sequer usou seu verdadeiro poder e que vai esmagar a academia sozinho. Enquanto a política fervilha nos escritórios, Chen mantém a rotina de um monstro. Ele termina seu treino insano, uma corrida de 160 quilômetros carregando pesos, e vai direto para o banho. O foco é absoluto. Ele precisa do prêmio de $1 milhão no exame de graduação. Esse dinheiro é a peça final para selar o pacto com a Guilda Mithril e solidificar sua ascensão comercial. Sem tempo para o descanso comum, ele se deita apenas para mergulhar em um treinamento ainda mais sombrio. Sua consciência atravessa o vazio e se projeta diante da colossal torre do Rei Demônio Lanu. Chen sobe os degraus de pedra com determinação gélida. Embora sua classe Rei Cão da Tumba tenha rendido um rank C sólido, sua verdadeira natureza abissal é um mistério. O sistema da torre simplesmente entrou em colapso ao tentar medir sua força. Nem o coração demoníaco foi capaz de processar tamanha energia. Para Chen, os testes convencionais acabaram. Agora ele terá que descobrir seu próprio limite no campo de batalha. A Torre do Vazio se abre e Chen mergulha no desconhecido, sedento por um desafio que realmente teste seus limites. Mas o que ele encontra do outro lado é um cenário surreal. Um planeta branco colossal flutuando no vácuo do espaço. No segundo em que seus pés tocam o solo, o impacto é brutal. Seus joelhos batem no chão com força e o ar foge dos pulmões. Ele está nos desertos da Estrela Cadente, onde a gravidade é 10 vezes superior à da Terra. A pressão é insuportável, esmagando seus músculos contra os ossos. Para piorar, o portal de entrada desaparece. Chen entende o recado silencioso da torre. A única saída é através do cadáver do chefe desta dimensão.
Ele mal tem tempo para processar a situação quando um leão fantasma, adaptado a esse ambiente infernal, salta das sombras para devorá-lo. Em um reflexo desesperado, Chen ativa sua classe de relâmpago para tentar ganhar agilidade. A fera ataca com a velocidade de um projétil e Chen consegue apenas um corte superficial no ombro do monstro. É inútil. Seus movimentos estão pesados, lentos e imprecisos sob o peso do planeta. O leão o derruba com facilidade, prendendo-o contra o solo arenoso e avançando para estraçalhar seu pescoço. Chen toma uma decisão arriscada. Ele deixa o monstro morder seu braço para ganhar um segundo de vantagem, e no auge da dor, troca sua classe para demônio abissal. A transformação é instantânea. Ele sacrifica a velocidade inútil pela força bruta e resistência massiva. O impacto da mudança joga o leão para longe. Agora o jogo mudou. Com a habilidade de Rakshasa de manipular a gravidade, Chen percebe que está no ambiente perfeito. Em um mundo onde o peso é o maior inimigo, ele acaba de se tornar o mestre das correntes que o prendiam ao chão. A pressão esmagadora da gravidade triplicada funciona como uma prensa hidráulica, mas Chen não hesita. Com um golpe seco e impiedoso, ele enterra o leão fantasma no solo árido do planeta, encerrando o confronto com uma brutalidade necessária. Enquanto recupera o fôlego, o sistema exibe uma atualização de status. As classes agora são medidas por estrelas, determinando o ganho de atributos em cada transformação. O Rakshasa do Purgatório ostenta o topo da hierarquia, superando todas as outras categorias em poder bruto. Mesmo com esse potencial absurdo, a realidade é um balde de água fria. Chen quase morreu para vencer uma fera de rank B, provando que o abismo até o rank SSS ainda é gigantesco. A frustração aumenta quando a habilidade de Gula ignora o cadáver, sinalizando que aquela caça foi irrelevante. Sem saída e sem descanso, ele percebe o erro. O chefe do andar sequer deu as caras. De repente, um portão massivo se abre e dezenas de orbes escarlates brilham no breu. A esperança desaparece quando uma horda de monstros de rank B avança em um frenesi assassino. Chen é cercado, sentindo garras e dentes dilacerarem sua pele em um ciclo interminável de agonia. As palavras de Rakshasa finalmente fazem sentido. A torre não é um jardim, mas um matadouro onde a evolução é forjada através do sofrimento extremo. O conselho de Rakshasa ressoa na mente dele enquanto ele é retalhado. Aguente, mude e sobreviva. O pesadelo termina abruptamente. Chen desperta na cama da academia, o peito subindo e descendo freneticamente. Ao redor, o silêncio dos colegas que dormem ignora o fato de que ele acabou de atravessar o inferno. A Torre do Vazio não oferece atalhos ou facilidades. É um moinho de carne desenhado para quebrar os fracos. As semanas seguintes são um borrão de dor e disciplina, até que o grande dia chega. O exame de formatura atrai olhares pesados de oficiais do BPS, todos ansiosos para avaliar se aquela nova geração tem o que é necessário para enfrentar o mundo real. As regras do jogo mudaram no último segundo. O comando da academia impôs uma nova norma. Cada equipe deve ter obrigatoriamente um aluno de rank E ou superior para validar a inscrição. No pátio, as classificações de todos os estudantes são projetadas para que os grupos se formem rapidamente. A elite se organiza com arrogância, mas um choque percorre a multidão quando o nome de Chen aparece. Ele está na última posição. O desespero e confusão tomam conta de Ma Long quando vê o amigo que teve notas próximas ao rank C ser jogado no fundo da lista como se fosse um lixo qualquer. A inveja dos medíocres floresce instantaneamente. Sussurros maldosos dizem que sua força anterior não passava de um erro do sistema. No entanto, o medo ainda brilha nos olhos deles. Todos sabem que apesar da nota forjada, Chen é um monstro que garantiria a vitória de qualquer grupo. Tudo não passa de um movimento sujo de Gongxuan. O plano do diretor é isolar o rapaz, garantindo que ninguém se atreva a recrutar o pior da turma. Sem um time, Chen não pode competir, e o caminho fica livre para a presidente Qin brilhar sem ameaças. Enquanto a elite bajula a presidente implorando por uma vaga, ela os descarta com frieza, mantendo o foco em sua equipe quase completa. No dormitório mais fraco, o clima é de velório. Long e os outros tentaram todas as alianças possíveis, mas foram rejeitados por todos. Com apenas 4 integrantes e uma classificação forjada que impede Chen de contar como o aluno de elite necessário, o grupo está tecnicamente fora do exame. O boicote é óbvio e cruel. Tiraram de Chen a única chance de ser notado pelas grandes guildas.
transformando o exame de graduação em um beco sem saída. O exame final é um cálculo frio. Quanto mais gente no grupo, mais monstros surgem. Ter um membro fraco não é caridade, é suicídio. Por isso, o dormitório de Chen virou uma zona de quarentena social. Com os 3 piores alunos da academia concentrados ali, o isolamento é absoluto. O telefone de Su toca. Do outro lado, um convite tentador. Falta só um. Você vai mesmo reprovar por causa desses lixos? A pressão é psicológica, feita para desmoronar a lealdade do grupo. Chen observa, sabendo que a desclassificação é o destino óbvio se ninguém ceder. Mas Su não dobra o joelho. Com um corte seco, ele rejeita a oferta e deixa claro, ele não abandona os seus. Os oportunistas saem bufando, enquanto Long confere a lista com desespero. Eles têm equipamento, têm vontade, mas a regra exige um 5º membro de elite que ninguém quer ser. Chen tira os olhos do grupo e foca na tribuna. O sobrenome do diretor, Gong Xuan, é o mesmo da presidente do Grêmio. A peça se encaixa. O garoto sorri ao perceber que o sistema foi manipulado apenas para pará-lo. Se o diretor o vê como uma ameaça tão grande a ponto de fraudar um ranking, é porque o medo deles é real. O tempo de diplomacia acabou. Se eles querem hostilidade, terão guerra, pensa ele. Chen ativa sua forma de relâmpago. A aura estala, eletrizando o ar e fazendo os oficiais do BPS saltarem das cadeiras. O poder que ele emana não é de um aluno, é de um predador. Ele avança pelo pátio, lembrando-se de uma tradição brutal das escolas de despertos, o direito ao desafio. Não é exibicionismo, é uma declaração de soberania. Em um mundo de guerreiros, a autoestima não se pede, se impõe através da força. E Chen está prestes a cobrar o seu lugar no topo. Chen sabe que o respeito nesse lugar é uma moeda de troca conquistada no sangue. O plano era simples, esmagar o presidente do conselho estudantil e forçar o resto da academia a implorar por uma vaga em seu time. Mas antes que o primeiro raio atingisse o chão, a porta se escancara. Uma garota surge com uma presença avassaladora, oferecendo-se a preencher a última vaga da equipe. O burburinho é imediato. O vice-presidente revela o histórico da novata. Ela já ostentava um rank D desde o ensino médio. Enquanto os alunos babam pela beleza da estrangeira e os colegas de Chen tentam entender o milagre, o alto escalão entra em colapso. O diretor quase se engasga de ódio ao ver uma estudante de intercâmbio, supostamente do Reino Sagrado, escolher justamente o time dos lixos. O diretor tenta barrar a inscrição usando a burocracia como escudo, alegando que ela não possui classificação oficial na escola. É quando o clima pesa de verdade. O gerente-geral, o CEO em pessoa, surge do nada, como se tivesse dobrado o espaço-tempo. Chen sente um calafrio. Mesmo sendo um guerreiro, o velho se moveu tão rápido que pareceu teletransporte. A aura dos 2 recém-chegados é tão densa que Chen sequer consegue medir seus níveis de poder. O CEO questiona o interesse da garota na prova, já que sua estadia é curta, e decreta que a participação dela seria injusta com os demais alunos, dada a disparidade de forças. O diretor, recuperando o fôlego e a audácia, tenta usar o argumento das regras e tradições para manter o boicote contra Chen. No entanto, o jogo vira. O questionamento agora é outro. Se a escola muda as regras no meio do caminho e impede um aluno de se formar, como ela pretende pagar por esse prejuízo? Sob o olhar implacável do CEO, o diretor começa a transpirar, percebendo que sua armadilha política acaba de se transformar em uma corda no seu próprio pescoço. A tensão no ar é palpável. O diretor, percebendo que cavou sua própria cova ao tentar sabotar Chen, decide recuar estrategicamente antes que o escândalo destrua sua carreira. Com uma reverência fingida e um pedido de desculpas ensaiado, ele admite que o sistema era falho e anuncia uma mudança radical. A partir de agora, grupos incompletos ou de baixa classificação também podem competir. A justiça, ainda que forçada, prevalece. No dormitório dos excluídos, a comemoração é explosiva. Os 4 amigos finalmente têm o passaporte para o exame de formatura. Enquanto isso, nos bastidores, a diretora observa Lin com malícia, notando que o interesse da garota misteriosa por Chen vai muito além da curiosidade acadêmica. O tabuleiro está montado. De um lado, a presidente Qin com a elite absoluta, e do outro, Chen e os 3 alunos rotulados de lixo. O CEO dá o sinal verde. Cada capitão deve selecionar, via tablet, em qual caverna do diabo seu time irá mergulhar.
O silêncio é interrompido por um bip estridente. Shen foi o primeiro a decidir, e o que aparece na tela faz o auditório paralisar de pavor. Seus próprios colegas de quarto entram em choque, implorando para que ele cancele a escolha, certos de que ele cometeu um erro suicida. O sistema de pontos é cruel e matemático. Uma masmorra Rank F garante 75 pontos, enquanto Rank E chega aos 100. Velocidade e a morte do chefe multiplicam o placar final, e o prêmio é o sonho de qualquer um, o recrutamento direto pela lendária Guilda Imperial. Shen, no entanto, ignora os gritos e o pânico geral. Ele continua encarando a tela com um olhar gélido, focado em um objetivo que ninguém mais ousa sequer imaginar. A caçada começou. O prêmio de 1 milhão de yuans e a glória eterna estão em jogo. No auditório, o clima é de reverência. O recorde histórico é de 90 pontos, uma marca lendária estabelecida pelo atual mestre da Guilda Imperial. Para sequer sonhar em bater isso, uma equipe precisaria de no mínimo 3 combatentes de rank D de elite. Todos os olhos estão voltados para a presidente Ting, a única capaz de tal feito, mas um bip agudo no sistema rouba a cena. O choque é generalizado. No telão, a escolha de Shen brilha em vermelho, masmorra de rank D. O auditório mergulha no caos. Ninguém nunca completou uma masmorra desse nível em um exame de graduação. É considerado um suicídio tático. Long e os outros colegas de quarto entram em pânico, gritando que enlouqueceu. Mas Shen permanece como uma rocha. Ele não se enganou, foi um movimento calculado. Sentindo o golpe no orgulho, o presidente do conselho estudantil reage. Em um movimento audacioso para não ser ofuscado, ele também seleciona a masmorra de rank D. A elite da academia vibra com o confronto iminente. A garota gótica do time rival debocha, dizendo que Shen é apenas um carente em busca de atenção, enquanto o brutamontes do grupo prevê que o time dos excluídos vai desmoronar antes mesmo de entrar no portal. Mas o clima no dormitório mais fraco muda. Long encara Shen e não vê um blefe. Ele vê um monstro que finalmente despertou. Decididos a jogar tudo para o alto, os 3 colegas apertam o botão de confirmação, selando o destino do grupo. Shen olha para seus amigos e pede desculpas pela pressão, mas deixa claro o objetivo. Ele não veio para participar. Ele veio para ser o número 1. Ele garante que, apesar do perigo, todos chegarão ao topo juntos. A declaração de guerra atinge o presidente Ting como um tapa. Ele se levanta, emanando uma aura de superioridade, e ruge que o trono da academia pertence apenas a ele. Sem hesitar, Shen vira o rosto e encara o líder da elite olho no olho, deixando claro que o reinado dos privilegiados está prestes a ser reduzido a cinzas. A tensão no ar é quase sólida. Ting emana uma aura esmagadora, decretando que o topo da pirâmide só tem espaço para um nome. Pela primeira vez, Ling vê o líder da elite perder a compostura, tomado por uma fúria competitiva que ninguém esperava. O duelo entre os dois deixa de ser um murmúrio para se tornar o evento central da academia, sob os olhares atentos de todos. Enquanto o diretor infla o peito de orgulho pela coragem dos alunos, a preocupação real consome os bastidores. Link sabe que uma masmorra de rank D é um moedor de carne que nem mesmo veteranos de rank C costumam domar. O desafio exige uma pontuação absurda de 150 pontos para ser superado, algo que parece impossível para um time de novatos desorganizados. Para o diretor, o destino de Shen já está selado. Em apenas um mês, nenhum milagre faria aqueles fracotes evoluírem o suficiente. O tempo voa, e a cena corta para 2 semanas depois. No campo de treinamento, os colegas de Shen estão reduzidos a trapos humanos, jogados no chão e ofantes. Long reclama, sem entender por que estão se matando em exercícios físicos brutos enquanto o resto da escola usa simulações tecnológicas confortáveis. A resposta de Shen é seca e direta. A simulação é uma ilusão. No momento em que o portal da caverna se abre e o medo real bate, a mente trava. Nessas horas, apenas o instinto e a memória muscular salvam vidas. Ele expõe a ferida aberta do sistema. A elite mantém seu status porque detém o monopólio da experiência real e dos recursos que os plebeus nem ousam sonhar. Eles constroem muros para garantir que ninguém de baixo jamais alcance o topo. Diante do desespero do grupo, que se vê sem saída na base da pirâmide social, Shen revela o trunfo final. O plano não é apenas passar no exame, é usar a vitória para invadir a guilda imperial e tomar para si o poder que sempre lhes foi negado. Se eles querem ser tratados como lixo, terão que aprender a lidar com a força que nasce no lixo. O exame de graduação é a única fresta no muro da elite.
e Shen sabe que é agora ou nunca. Ele assume o papel de mentor implacável, jurando que vai arrastar seu grupo até o topo, custe o que custar. Com o prazo encolhendo, a rotina vira um cenário de guerra. Todas as noites, enquanto o mundo dorme, Shen mergulha no inferno da Torre do Vazio. O massacre é contínuo. Ele é esmagado, retalhado e surrado pelos leões fantasmas, mas se levanta todas as vezes. Há 5 dias do teste, seus colegas de quarto treinam como nunca, mas Shen opera em outra dimensão. Seu regime é tão insano que faria qualquer treinamento de elite parecer brincadeira de criança. Faltando apenas 48 horas, a evolução é nítida. Ele agora encara matilhas inteiras sob gravidade extrema, com o rosto banhado em sangue e um olhar que exala uma confiança aterrorizante. O dia do julgamento finalmente chega. O grupo de Chen surge com uniformes combinando, ostentando um estilo impecável que impõe respeito imediato. Assim que as pulseiras de monitoramento são travadas nos pulsos, o sinal soa. O exame começou. Na área das autoridades, o clima é pesado. O diretor da academia recebe com reverência Gong Lin, o pai da presidente Ting, e cofundador da lendária Guilda Imperial. A presença dele já seria suficiente para intimidar qualquer um, mas o verdadeiro choque ocorre quando uma limusine branca estaciona. Carl Cavendish, o ruivo que ocupa a vice-presidência da Aliança Mundial das Guildas, desce do carro com uma elegância glacial. Alguém desse escalão jamais pisaria em um exame escolar sem um motivo monumental. Na sala VIP, sob o olhar atento dos homens que governam o mundo dos despertos, o diretor inicia o relatório. 23 equipes acabam de entrar no labirinto da morte. A tensão toma conta da sala de monitoramento, enquanto os alunos se dividem entre a segurança e o suicídio. A maioria se acovarda no nível F, mas 2 grupos resolvem desafiar o impossível. O rank D. Sigrid, a secretária da aliança, não esconde o choque diante de tamanha imprudência. Para ela, aquilo não é coragem, é falta de juízo. O diretor, no entanto, mantém um sorriso gélido. Ele sabe que a teoria da academia não prepara ninguém para o sangue do mundo real. No nível F, novatos sofrem para derrubar um simples lacaio, e o chefe da masmorra costuma ser o carrasco que encerra o sonho de muitos. Mas o buraco é mais embaixo quando se sobe de nível. No rank E, o soldado mais comum tem o poder de um chefe do nível anterior. É um choque de realidade brutal, geralmente aprendido da pior forma possível. Sigrid questiona o óbvio. Quem vai impedir que esses jovens morram? A resposta vem com um aparato de segurança pesado. Do lado de fora de cada portal, um guerreiro de elite da Guilda Imperial vigia como um falcão, pronto para invadir e passar a lâmina em qualquer ameaça que saia do controle. Além disso, cada estudante carrega no pulso uma tecnologia de fuga, um bracelete de teletransporte que os arranca do inferno ao menor sinal de desistência ou risco de morte iminente. A secretária ainda duvida. Para ela, ninguém ali tem talento para suportar a pressão do nível D. O diretor apenas observa, prevendo que os alunos do rank E logo sairão correndo em lágrimas. Enquanto isso, o cenário muda para um pesadelo congelante. O grupo de Chen pisa em uma floresta de gelo, onde o ar corta a pele. O terror trava os joelhos dos garotos quando as sombras se movem. Monstros híbridos, misturas bizarras de macaco e morcego, surgem do nada com uma sede de sangue frenética. O aviso de Chen é rápido, qualquer vacilo é fatal. Em 1 segundo, as criaturas despencam do céu como raios, iniciando um massacre aéreo. De forma desajeitada e puramente por instinto, o grupo consegue saltar, escapando por milésimo de segundo das garras eletrificadas que rasgam o ar onde eles estavam. O teste de sobrevivência começou. A euforia de sobreviver ao primeiro bote dura pouco, pois a cena seguinte beira o absurdo. No centro do caos, o protagonista se mantém gélido, segurando uma lâmina que estala em eletricidade, enquanto o chão ao seu redor está forrado com os corpos sem vida das bestas. Sem desviar o olhar, ele lança a real para o grupo. A prioridade deles é sobreviver, pois ainda são fracos demais para aquele nível. O resto é com ele. A morte vem do alto em velocidade supersônica. Outro macaco fantasma rasga o ar, forçando o grupo a um desvio desesperado. Sheng Shu nota algo diferente. Os reflexos de seu aliado parecem forjados no combate direto contra demônios. Zhou, que sempre se gabou como o rei do dormitório, engole o orgulho a seco. A majestade caiu,
e agora ele depende totalmente do colega de quarto para sair dali vivo. O que se segue é um massacre unilateral. Ondas de monstros avançam, mas eles apagam antes mesmo que as criaturas entendam que foram derrotadas. Para quem assiste, ele não parece um aluno, mas um veterano que já viu o pior das guerras. A admiração de Zou começa a ser corroída por uma pontada de inveja, mas não há tempo para dramas internos. Uma das feras surge nas costas do grupo, e o bloqueio é feito no limite. Zou agarra a perna do monstro com mãos em chamas e explode em fúria contra os próprios amigos. Ele ordena que parem de ser um fardo e se organizem, pois o futuro de todos ali está na corda bamba. O grito de ordem desperta o time. Shang-Chu libera o laço de videiras, mas o macaco morcego é uma anomalia de força e se liberta num estalo, revidando com um chute violento. Long tenta ditar o ritmo com a brisa gelada, conseguindo apenas reduzir a velocidade do alvo por alguns instantes. Percebendo que o esforço individual é inútil, o grupo finalmente entende o recado. Ou combinam seus poderes agora, ou a masmorra será o túmulo deles. A brecha surge, e o grupo não hesita. O grito ecoa pela caverna, dando o sinal para que o rei do dormitório finalize a jogada. Ele canaliza todo o seu poder em um disparo de chamas concentrado, uma verdadeira ogiva de fogo que atinge o monstro em cheio. O impacto é violento, mas a fumaça revela uma realidade frustrante. A criatura sofreu apenas queimaduras superficiais. Zou entra em transe combativo. Ele sabe que seus aliados, Shang-Chu e Long, estão no limite de suas energias. Sem opções, ele ignora o cansaço e libera uma explosão de chamas avassaladora, um último esforço desesperado. O clarão ilumina a masmorra, e quando o calor diminui, o que sobra é apenas o esqueleto negro e fumegante da fera. O anúncio do drone confirma a vitória. Um macaco morcego Rank D foi oficialmente abatido. O trio desaba, drenado, mas com o ego nas nuvens. Eles conseguiram o impossível para o nível deles. Quando Shen se aproxima, eles buscam aprovação imediata, agindo como se o combate tivesse sido um passeio no parque, enquanto recolhem o único espólio da luta, um osso de dedo seco. Shen, com um meio sorriso, valida o esforço dos amigos. Na sala de controle, o clima é oposto. O diretor Gong ferve de irritação ao ver alunos medíocres superando as expectativas, enquanto o restante da equipe prefere o silêncio estratégico. Contudo, Shen não passa despercebido por todos. Cavendish, o assistente do vice-presidente, observa o jovem com interesse, sentindo uma aura veterana que lhe traz lembranças de um antigo aliado. O interesse da alta cúpula sobre Shen acende um sinal de alerta no diretor e no pai do presidente Ting. Para desviar os holofotes do protagonista, o diretor rapidamente muda o foco da transmissão para a equipe do conselho estudantil na outra masmorra Rank D. Eles já avançaram até o setor intermediário com uma coordenação cirúrgica, movendo-se como uma unidade de elite que atrai elogios imediatos dos supervisores. A guerra de aparências na academia está apenas começando. A elite de graduados deste ano não brinca em serviço, operando com a precisão letal de uma guilda veterana. O presidente Carl assiste a tudo com um sorriso no rosto, sentindo que essa safra de alunos é de outro nível, algo nunca visto antes. Ao seu lado, o diretor Gong observa em silêncio, enquanto um sussurro corta o ar, avisando que o verdadeiro massacre está prestes a começar. O show de verdade ainda nem deu as caras. O cenário muda para o interior sufocante de uma caverna tomada por vinhas venenosas. Monstros de cogumelo surgem das sombras, liberando uma névoa tóxica que consome tudo. No meio do caos, uma garota golpeia as cordas de um violão, lançando ondas de pura decadência sonora, enquanto um mago manipula a gravidade das estrelas para amontoar as criaturas em um único ponto. O palco está montado para o golpe final. O presidente não hesita. Ele avança como um raio, a lâmina brilhando antes de descarregar a técnica Céu Flamejante. Um corte preciso, um flash de fogo e os monstros explodem em pedaços. O grupo domina o ambiente com uma facilidade irritante, já que cada obstáculo parece uma cópia exata dos simulados que enfrentaram exaustivamente. Não há pressão, apenas execução. Para a direção da escola, esse é o plano perfeito: dar o suporte necessário para que o caminho destes jovens seja pavimentado com vitórias fáceis. A confiança é tão alta que o clima já é de festa e o troféu do campeonato parece garantido.
Um ano inteiro sem suar a camisa, sem perigos reais. Mas a calmaria morre quando eles atingem o estágio final da Floresta Nublada. O cenário de gelo e isolamento é brutal. Diante dos garotos, surge a figura que governa aquele deserto congelado, um macaco fantasma, que ignora a presença dos invasores enquanto devora sua presa com uma calma aterrorizante. O jogo finalmente ficou sério. O terror atinge o líder do grupo no instante em que ele encara o abismo. O suor escorre frio. Ele sabe que um único impacto daquele monstro seria o fim da linha. O olhar da fera, pesado e letal, gira lentamente até travar no ponto mais vulnerável da equipe. Malong vacila. O grito de pavor que escapa de seu garganta é o gatilho que o gorila gigante esperava. Com um salto que faz a terra tremer, a criatura se lança como um meteoro. O pânico domina os garotos, que batem em retirada desesperada, mas Shen se move na direção oposta. Ele não recua, ele caça. O contra-ataque é coreografado com violência pura. Shen intercepta o salto com um cut brutal direto na face do monstro. Sem dar espaço para reação, ele descarrega uma sequência frenética de socos, dobrando a espinha da fera em ângulos impossíveis. O desfecho é um massacre visual. O inimigo é reduzido a restos irreconhecíveis em segundos. O grupo assiste a tudo em choque, paralisado diante da selvageria de seu aliado. Apesar da vitória esmagadora, o humor de Shen é péssimo. Para ele, o esforço não valeu a pena. A experiência ganha foi pífia e o loot medíocre. O clima muda quando gritos de euforia ecoam pelo campo de batalha. Seus companheiros encontraram um estoque massivo de pedras de mana gigantes escondidos dentro de um tronco oco. A ganância fala mais alto. Enquanto os amigos avançam sobre o tesouro com os olhos brilhando, Shen percebe o erro e berra um aviso. Tarde demais. No momento em que os dedos tocam os cristais, uma luz ofuscante rasga o ar. Uma onda de frio absoluto se expande em milissegundos, selando tudo o que toca. Shangshou, Lao e até os drones de transmissão são transformados em estátuas de gelo instantâneas. No camarote VIP, o sinal da transmissão pisca, capturando o início do desastre. O sorriso do diretor corrupto entrega o jogo. Tudo fazia parte do plano. Ele já antecipava que as feras de elite usariam o tesouro como isca, esperando apenas o momento em que os novatos morderiam o anzol. Para ele, Shen e seu grupo não passam de amadores caminhando para o abatedouro. No camarote, o clima pesa. O vice-presidente Cavendish demonstra um desconforto visível com o risco desnecessário, mas o diretor mantém a máscara de falso pesar, sugerindo a retirada imediata do grupo para salvá-los do fracasso. O reitor da escola, porém, barra a ideia. Ele bate o pé. Enquanto os sinais vitais estiverem estáveis e as pulseiras de emergência não dispararem, a decisão de desistir é exclusivamente dos alunos. Dentro do pesadelo gelado, Malong é o único que ainda respira. Sua resistência natural ao frio o salvou do congelamento instantâneo, mas o que ele vê a seguir faz seu sangue congelar de verdade. Uma risada sinistra ecoa pela caverna, enquanto uma figura esquelética e gélida surge das sombras. É o Senhor do Covil, um mago das nuvens capaz de dobrar o inverno à sua vontade. A memória de Long dispara. Aquela criatura é o Rei dos Ossos, um monstro sádico que não mata rápido, mas se delicia com a tortura lenta de suas vítimas. Ele percebe, tarde demais, que o estoque de pedras de mana era apenas o mecanismo de uma armadilha mortal. O pânico assume o controle. Long sabe que enfrentar um lorde da classe Kaju sozinho é suicídio. Num ato de desespero, ele se lança em direção ao bloco de gelo que prende Shen, tentando uma última manobra de resgate. Mas o Rei dos Ossos é mais rápido. Um estilhaço de gelo rasga o ar e atravessa a perna de Long antes que ele complete o movimento. Enquanto a fera gargalha diante da agonia do garoto, o bip estridente da pulseira de emergência começa a ecoar, anunciando que o tempo de brincar acabou. A dor é insuportável. Com a perna atravessada por um espinho de gelo, o sistema de segurança dispara um alerta crítico, oferecendo a saída de emergência. Mas desistir não está nos planos. Em um esforço hercúleo, Long rasteja até o bloco onde Shen está selado, tentando derreter a prisão ártica. Antes que consiga, um segundo estilhaço rasga o ar e perfura seu braço, inutilizando qualquer tentativa de resgate. O Rei dos Ossos observa a cena com um prazer sádico. O monstro se diverte com a agonia de Long, enquanto a pulseira de monitoramento apita freneticamente, detectando danos graves e batimentos cardíacos em níveis perigosos.
Novamente, a opção de abandono brilha no visor, mas Long mergulha em sua própria mente. As memórias o atingem como socos, uma vida inteira fugindo, recuando diante de qualquer obstáculo e sendo alvo de humilhações e piadas. Ele cansou de ser o covarde que todos ignoram. Ele e seus amigos suaram sangue para chegar àquela final, e ele não vai permitir que o sonho termine em gelo. Esta é a chance de reescrever seu próprio destino. Reunindo o que resta de sua alma, ele se levanta contra a gravidade e a dor. Com um último esforço explosivo, ele golpeia o gelo e finalmente quebra a barreira que prendia seu aliado. O Rei dos Ossos, enfurecido pela resistência do garoto, dispara uma chuva letal de estalactites diretamente contra ele. A morte parece certa, mas um rugido ensurdecedor corta o frio. Shen abre os olhos. No instante em que as lanças de gelo iam perfurar Long, a prisão gélida explode em 1000 pedaços. Em um borrão de velocidade pura, Shen resgata o amigo ferido, saltando para longe do impacto em um movimento cinematográfico e protegendo-o da morte certa. O jogo virou. A fuga explosiva de Shen deixa o Rei dos Ossos atordoado, sem entender como o guerreiro escapou do selo ártico por conta própria. Enquanto recupera o fôlego, Shen reconhece o sacrifício de seu companheiro e questiona a gravidade dos ferimentos de Long. O garoto, pálido mas resiliente, garante que o sangramento estancou e que ainda consegue se manter em pé. Ele rapidamente alerta Shen sobre a ameaça real. Aquele esqueleto gélido é um Lorde das Nuvens de Rank C, uma entidade perigosa que domina o campo de batalha com crueldade. O aviso é claro: um segundo congelamento será o fim definitivo para ambos. Do outro lado, o Rei dos Ossos não perde tempo e começa a condensar a umidade ao seu redor, criando uma massa colossal de fragmentos pontiagudos que flutuam no ar. O terror volta a estampar o rosto de Long ao perceber que uma bomba glacial massiva está prestes a ser detonada. No segundo seguinte, o ataque desaba cobrindo todo o horizonte com uma névoa branca e ofuscante que parece consumir a vida. A gargalhada do monstro ecoa pela caverna, celebrando a suposta vitória, mas o som morre na garganta da criatura. Quando a poeira de neve baixa, Shen e Long permanecem imóveis, intactos. É nesse momento que o jogo vira de forma brutal. Shen ativa sua verdadeira face, alternando sua classe para o temível Rei da Chama da Perdição. Ao mesmo tempo, ele manifesta o corpo do Guerreiro das Nuvens, uma habilidade que lhe concede imunidade absoluta contra qualquer dano de gelo. Onde antes havia vulnerabilidade, agora existe um predador. As estatísticas de Chen disparam, e o ambiente ártico projetado para matá-lo torna-se sua maior vantagem estratégica. O Rei dos Ossos entra em choque e solta um berro de agonia. Long assiste a tudo sem entender nada, já que Chen deveria ser um assassino focado em velocidade, mas agora luta com a força bruta de um guerreiro. Ele começa a desconfiar que o amigo é um daqueles gênios raros que conseguem carregar duas classes ao mesmo tempo, algo que desafia qualquer lógica. Chen interrompe o raciocínio de todos com um pedido de desculpas. Ele admite que vacilou na estratégia e colocou os companheiros em risco por puro erro de cálculo. Sem enrolação, a energia dele sofre uma nova mutação. Chen assume a forma de um demônio abissal. De arma em punho, ele encara o monstro com um único objetivo: exterminar o alvo. A cena deixa Long paralisado. No sistema dos despertos, o normal é morrer com a mesma classe que nasceu. Aqueles que possuem duas especializações são considerados tesouros nacionais, lendas que as grandes guildas tentariam recrutar a qualquer custo. Só que a realidade é ainda mais absurda. Chen não tem apenas duas, mas 3 classes de nível altíssimo à disposição. Transformado em demônio, o poder dele explode. O chão explode sob seus pés quando ele se lança como um foguete. O sorriso do Rei dos Ossos some na hora, atropelado por uma sede de sangue esmagadora. Chen vira um projétil humano e, com um movimento letal, retalha o inimigo. O esqueleto maldito virou farelo sem oferecer resistência, garantindo o nível 17 e um loot de primeira. Ma Long observa os restos do monstro ainda em choque. Não entra na sua cabeça que um chefe de rank C tenha sido obliterado com um único ataque. Enquanto isso, o protagonista leva um susto ao lembrar que o resto do grupo continua virado em picolé. Ele corre para tirar a galera do gelo antes que o pior aconteça. Assim que os outros se afastam, Chen vê a oportunidade perfeita. Com o caminho livre, ele usa sua habilidade para devorar os restos do Lich Rei. O banquete macabro rende frutos. Ele agora domina a classe Mago das Nuvens. A sorte está do lado dele,
já que a nevasca do chefe fritou todos os drones de vigilância, mantendo seu segredo a salvo de olhos curiosos. Para completar, o sistema apita com um bônus. Sua classe de assassino relâmpago acaba de subir de nível. Enquanto isso, em outra masmorra de rank D, o cenário é de puro desespero. O grupo de novatos está sendo massacrado. Nada do que fazem surte efeito. O mago de contenção foi ao chão, e os ataques dos arqueiros parecem cócegas no monstro. Eles são jogados para o alto como bonecos descartáveis, sentindo na pele que o treinamento teórico não serviu de nada contra aquela força bruta. A única chance de sobrevivência agora está nas mãos do presidente. No fundo da caverna, ele se prepara para o tudo ou nada. Enquanto os magos de suporte injetam toda a energia que resta nele, o líder do grupo se posiciona para liberar sua habilidade máxima. O golpe final vem com tudo. O presidente avança e crava a lâmina de fogo no coração do monstro, desencadeando uma explosão térmica que incinera a criatura de dentro para fora. O grupo vai à loucura, berrando o nome do líder e jurando que aquele feito seria eterno. O anúncio oficial confirma: a masmorra Rank D foi limpa em pouco mais de meia hora. Convencidos de que o topo do ranking é deles, os novatos saem da caverna transbordando marra. No caminho, cruzam com alunos traumatizados e trêmulos que desistiram cedo, incapazes de lidar com o horror dos demônios. No meio da multidão, o presidente avista Chen e seu grupo descansando. Pelo estado deles, o líder conclui que foram chutados da masmorra logo no primeiro minuto. Um dos capangas não perde a chance. Ele vai até Chen para tripudiar, zombando da suposta derrota humilhante do rapaz. O cachorrinho só para de latir quando o figurão da aliança surge no local. O homem elegante se aproxima batendo palmas, elogiando o desempenho dos estudantes. Sentindo-se o herói da rodada, o presidente Ting estende a mão para cumprimentar a autoridade com um sorriso confiante. O vácuo é brutal. O Sr. Cavendish passa direto, ignorando o gesto como se Ting fosse invisível. O orgulho do presidente vira pó diante de todo mundo enquanto o executivo caminha em outra direção. O desprezo destrói a moral de Ting. Para humilhar ainda mais, o vice-presidente solta a bomba diante da multidão. Chen é a verdadeira estrela. O figurão segura o ombro do rapaz e revela que ele limpou a masmorra em apenas 20 minutos, um tempo que nem os esquadrões de elite da guilda conseguiram bater. Ting e seus seguidores ficam em choque, sem entender como um grupo de novatos superou uma equipe inteira de 10 homens. Enquanto isso, Chen permanece gélido. O elogio da figura mais poderosa do país não o abala, mas uma dúvida surge. O que um cara desse calibre veio fazer pessoalmente na academia? Sem dar explicações, Cal Cavendish avisa que não esquecerá o nome de Chen. Ele se vira para Gong Lin, o anfitrião do evento, e lança um elogio seco sobre o talento do filho dele, deixando pai e herdeiro visivelmente desconfortáveis. Com o clima pesado, o vice-presidente se retira. O diretor assume o microfone para tentar salvar o evento e anuncia o veredito. As duas equipes empataram na pontuação. Todos os integrantes ganham o passe de entrada para a prestigiada Guilda Imperial. A notícia faz os amigos de Chen vibrarem. O futuro dele está garantido. Do outro lado, os capangas de Ting comemoram, mas o líder está possesso de ódio. Para encerrar, o diretor confirma que os capitães terão cargos de liderança na guilda como recompensa pelo desempenho. O anúncio final cai como uma bomba. O comando e o prêmio de $1 milhão serão rachados entre os dois grupos. A notícia pega os líderes de surpresa, mas por motivos diferentes. Enquanto Ting ferve de ódio, Chen faz as contas e percebe que $500 mil é pouco. Ele ainda deve uma fortuna para a guilda de Mithril e precisa de cada centavo para limpar seu nome. A tensão explode quando Ting rejeita o empate. Na frente de todo mundo, ele exige um duelo direto, alegando que só existe espaço para um campeão no topo. A audácia do rapaz trava o diretor e faz o vice-presidente interromper a saída. Desesperado, o diretor tenta calar o sobrinho, implorando para que ele aceite o acordo e não passe mais vergonha. O velho aposta que Chen vai ignorar a provocação e seguir a vida. Errou feio. O protagonista aceita o desafio na hora, com uma condição agressiva. O vencedor leva $1 milhão inteiro sozinho. A aposta é tão alta que Cavendish cancela sua partida só para ver o circo pegar fogo. Sem hesitar, Chen caminha para o centro da arena para decidir a parada.